Eu tô rindo de nervoso aqui porque tem agora um robô que aprendeu a fazer parkour, então ele pula, ele corre, então... Saudações, está começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. A gente vai falar desse robô que aprendeu a fazer parkour, corre e pula. A gente vai falar também eu esqueci. Não, eu tô com esse robô na cabeça fazendo parkour, eu só consigo pensar nisso, fazendo... A Razer apresentou a nova geração do Razer Phone, aquele smartphone para quem gosta de jogar, lembra? A empresa diz que ouviu a comunidade e focou nas críticas feitas ao modelo anterior, em vez de trazer uma novidade ousada, por exemplo. Então muita coisa está igual: armazenamento, memória RAM, bateria e tela. O que mudou foi: o processador é Snapdragon 845, agora tem carregamento sem fio por indução, tem também certificação IP67 contra respingos de água ou poeira, a câmera agora tem estabilizador óptico de imagens e, em termos de design, a traseira passa a ser de alumínio. O sistema de resfriamento é o novo Vapor Chamber, que dá uma segurada no aquecimento, mesmo depois de jogar bastante. O Razer Phone 2 já está em pré-venda e começa a ser enviado no dia 22 de outubro pelo preço de $800. E olha só, a Razer falou para o Tecmundo que está negociando com as operadoras brasileiras para trazer ele para o Brasil. O Tecmundo deu uma olhada no Razer Phone 2 durante a BGS, que está rolando nessa semana, e a gente vai preparar um vídeo com o hands-on. Outro celular anunciado é o novo Galaxy A9 da Samsung. O grande destaque são as 4 câmeras na traseira. A principal tem 24 megapixels, aí tem uma com 10 megapixels e zoom óptico de 2 vezes, outra com 8 megapixels e ângulo de 120 graus, e ainda uma de 5 megapixels que é para profundidade e serve como assistente para as outras. Na frente tem ainda uma câmera de 24 megapixels. Elas têm recursos de inteligência artificial, por exemplo, para avisar se algo ficou fora de foco. A tela é AMOLED de 6,3 polegadas, o processador é o Snapdragon 660 e tem opções com 6 ou 8 GB de RAM. Para armazenamento, tem 128 GB. O lançamento está programado para novembro na Europa, com preço de €600. Não está confirmado se ele vai ser lançado em outros países. Astronautas que estavam a caminho da Estação Espacial Internacional precisaram executar um pouso de emergência depois que um dos foguetes de propulsão parou de funcionar em pleno ar. Nick Hague e Alexei Ovchinin pousaram no Cazaquistão e afirmam que estão bem na medida do possível, segundo eles. Foi criada uma comissão que vai investigar o que aconteceu e prestar esclarecimentos. O Google Assistente soa tão natural em inglês que chega a assustar muitas vezes, O designer-chefe de persona e conversação da Google, o James de Angola, explicou como chegaram nesse nível tão impressionante. Segundo ele, isso foi possível porque a empresa criou uma história de fundo para a persona da assistente. Então fizeram um roteiro com uma origem e uma história da assistente virtual. Nesse contexto, a assistente é filha mais nova de uma bibliotecária e de um professor de física. Na infância, ela ganhou $100 mil em um programa de TV de perguntas e respostas. Claro, foi uma edição para crianças desse programa, Mais adulta, ela ganhou um bacharel em História da Arte. Hoje ela trabalha em um programa de auditório que passa a tarde e da noite. Esse roteiro foi lido pela atriz que interpreta as conversas em inglês. A voz foi idealizada para se parecer com alguém do estado do Colorado, nos Estados Unidos, pelo sotaque menos acentuado das pessoas daquela região. Não se sabe se a Google repete o mesmo processo em todos os idiomas suportados pela assistente. Curioso demais esse processo, Eu não imaginava algo assim tão detalhado. Quando a gente fala as palavrinhas Boston Dynamics, uma galera aí já fica com medo, muito medo. Porque esse é o nome de uma empresa que desenvolve robôs que são cada vez mais avançados. E a cada momento eles estão aprontando alguma. Um desses robôs é o Atlas, que agora faz parkour. Sim, o robô faz parkour. Olha esse vídeo aí que é curtinho, mas suficiente para deixar muita gente em pânico. Ele corre, pula um obstáculo, depois pula mais de um obstáculo em sequência. E olha aí, em câmera lenta, só para dar mais frio na espinha se você não curte a Skynet. Tema interessantíssimo para nossa enquete, Tá vindo aí uma Skynet? Ou você se garante contra esses aí? Use esse cartão para responder, resultados no próximo Hoje no Tecmundo.
Hoje é quinta-feira, o que significa que separamos algumas perguntas que vocês fizeram no vídeo de ontem e vamos responder agora mesmo, começando com o Rogério Fernandes, que perguntou o valor de mercado da Samsung, Sony e LG atualmente. Bom, segundo as nossas pesquisas aqui, a Samsung Electronics tem valor de mercado de algo em torno de 325 bilhões de dólares. A Sony tem valor de cerca de 70 bilhões de dólares e a LG tem valor ali na casa dos 12 bilhões de dólares. O Cleibson Oliveira perguntou se o modo noturno do WhatsApp é verdade. Então, tudo indica que o WhatsApp vai ter sim um modo noturno. Há pouco menos de um mês, o site WA Beta Info flagrou várias menções a essa novidade no código do mensageiro. A gente pode dizer que testes já estão rolando e a gente deve ver isso em breve, só que ainda não tem uma previsão concreta. RBN quer saber por que não existem smartphones personalizáveis onde você pode trocar componentes como memória RAM, processador, etc. Olha, de uma maneira geral, cada aparelho tem um design pensado com um propósito, uma ideia de uso, de público. E o design é voltado para questões estéticas, claro, mas também para acomodar os componentes que querem que o aparelho tenha. Os componentes não são construídos pensando em substituições, são feitos para ficarem fixos lá. A gente pode considerar que os snaps para o Moto Z são um tipo de personalização. Eles não conseguem trocar um processador, a memória e tal, mas com certeza adicionam funcionalidades a um aparelho. Teve uma tentativa de smartphones totalmente personalizáveis. Foi o Project Ara, da Google. A ideia era separar componentes como em módulos, né? Então a pessoa podia montar um Smart com um módulo de processador que ela achasse legal, um módulo de memória que ela achasse bacana, e aí vai. Só que esse tipo de montagem modular é muito complicado, tão complicado que a Google descontinuou o projeto em 2016. Mas vai que conseguem engatar os modulares, né? Nunca se sabe. E o Wagner perguntou porque várias vezes simplesmente não tem um Tecmundo, Hoje no Tecmundo. Olha, Wagner, legal que você perguntou isso pra gente explicar. O Hoje no Tecmundo é um quadro de dias úteis, ou seja, de segunda a sexta-feira, quando não tem feriado, tem Hoje no Tecmundo. Às vezes não tem o quadro por algum motivo excepcional, mas a gente sempre avisa. Semana passada, por exemplo, a gente teve um evento especial na NZN, então não teve o Hoje no Tecmundo durante 2 dias, mas eu avisei que não teria. O que a gente acha que acontece é que o YouTube não está mandando as notificações para muitos inscritos, mesmo aqueles que ativam o sininho, porque a gente já reparou isso em alguns comentários. Então, Hoje no Tecmundo, sempre de segunda a sexta-feira em dias úteis, quando não tem por algum motivo especial, a gente avisa. Para garantir, se inscreve no nosso canal e clica no sininho e dá uma conferida lá. Segunda a sexta-feira não tem feriado? Vou dar uma olhadinha no canal Tecmundo, que é para ter um Hoje no Tecmundo. Confere lá. Resultado da nossa enquete de ontem. A gente perguntou se você acha que os stories do Instagram têm que ser maiores ou não, se é para ser 15 segundos mesmo. Vamos ver os resultados nesse momento da gravação então. 79% das pessoas que responderam disseram sim, tem que ser maiores, 20% disseram não, tá bom do jeito que tá. O YouTube não arredonda para 100%, ele não usa as casas decimais, mas os números batem certinho, não tem erro. Aconteceu na história da tecnologia, hein? No dia 11 de outubro de 2001, a Polaroid, conhecida por fazer as famosas fotos instantâneas que chacoalhavam, tinham aquela moldura, entrou com um pedido de falência. Uma nova empresa Polaroid foi formada, mas também faliu em 2008, aí resultou na Polaroid atual, que é controlada por um grupo de acionistas, mas está viva com a sua marca e suas patentes. Essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo, sempre de segunda a sexta-feira no nosso canal, ali pelo fim da tarde, quando não tem feriado, que é o caso de amanhã, 12 de outubro, então amanhã a gente vai dar aquela folguinha, mas volta na segunda-feira. Lembra de conferir o comentário fixado com os tempos e links das notícias de hoje. Então curtam o feriado, curtam o fim de semana. O Hoje no Tecmundo volta na segunda-feira. Até lá!